o STF tem uma série de pautas importantes de economia. Eu vou pegar uma delas. Vamos passar primeiro para o Daniel, então, você dá licença, Thaís? Claro. Tá. O Daniel tem uma série de assuntos que o Daniel preparou para nós, uma tabulação de assuntos, que tem enorme interesse do ponto de vista da política econômica do governo Supremo. Daniel, você tem condições de apresentar essa tela agora? William, o objetivo aqui é chamar a atenção de quem está nos acompanhando para a importância na pauta econômica, na política fiscal do governo, de matérias que estão sendo julgadas pelo Supremo, algumas já em andamento, outras previstas, e que provavelmente vão ter, em alguma medida, a participação do, quem sabe, futuro ministro Flávio Dino. A gente preparou uma artezinha para mostrar quais são esses pontos principais. Temos a lei das estatais, uma liminar do ministro já aposentado Ricardo Lewandowski, flexibilizou critérios das leis das estatais, permitiu nomeações, digamos, de políticos, grosso modo, para as companhias controladas pelo governo. Julgamento dessa liminar dia 6 de dezembro. Então, não vai dar tempo ali de Flávio Dino pegar, mas um julgamento muito importante politicamente para o governo. Depois tem lei de privatização da Eletrobras. O governo contesta alguns pontos e quer uma representação maior no Conselho da Eletrobras. Hoje só tem um assento, está reivindicando uma representação proporcional à participação acionária que detém, portanto seriam 4 conselheiros, e isso está na pauta do Supremo. Um julgamento já em fase adiantada, com 4 votos já colocados, é sobre o índice de correção do FGTS. Se mudar o índice de correção, que hoje é TR mais 3%, se for para inflação cheia, vai ter um impacto grande aí sobre política habitacional. E você tem também outros temas como ferrogrão e revisão da lei da vida toda, que impactam bastante também a política econômica. Oscar Vilhena, como observador que você é das atividades do Supremo, você se arriscaria a dizer, você já viu um Supremo tão alinhado com a política econômica do governo como esse? Olha, sim, quer dizer, se nós pegarmos o governo Fernando Henrique, você teve um alinhamento bastante forte do Supremo Tribunal Federal. Tá? Você teve ali alguma discussão maior durante o apagão, onde houve alguma insurgência por parte da Justiça, mas o Supremo rapidamente resolveu isso. Né? Também no primeiro governo Lula, você tem um alinhamento bastante grande. O Supremo se tornou bastante progressista na fase do Lula. Então, não é incomum que você tenha um alinhamento. Tá? E é bom que o seja quando a democracia funciona bem. O Supremo torna-se muito exuberante quando a democracia começa a entrar em algum tipo de, vamos dizer, de crise, né? Quando o político não consegue dar conta do consenso necessário para promover as mudanças. Quando isso ocorre, normalmente o Supremo é acionado e aí a gente começa a assistir algum tipo de conflito. Então, eu não vejo nada de anormal nesse alinhamento, nessa acomodação que nós estamos assistindo entre o Supremo e a atual gestão. Professor, eu chamo professor, foi meu professor, né, de Teoria Geral do Estado, na PUC São Paulo, no curso de Direito. Professor, O senhor deu alguma nota para ele, professor? Sempre as melhores. Ô, professor, o senhor acha que é uma aliança de conveniência do Supremo Tribunal Federal com o governo Lula? O senhor acha que é ideológica, no sentido da sua primeira resposta até, né, de ser um Supremo social-democrata e considerando que o governo Lula III seja social-democrata? Ou é um alinhamento político mesmo, porque ambos têm um inimigo em comum que se chama bolsonarismo? Ô, Caio, eu subscreveria, não só porque você foi meu aluno, mas a sua análise em toto. Tá? Quer dizer, me parece que a indicação do Flávio Dino, e aí eu aproveito para também dialogar com o Daniel, ela tem um papel de trazer ao Supremo alguém com grande grau de responsabilidade política, né, e que tem uma capacidade de interação com o Executivo e com o Legislativo que não seja muito instrumental.
Ou seja, é alguém que tem gravidade no modo como vai exercer a jurisdição. Eu acho que hoje o alinhamento de parte do Supremo com a presidência é um alinhamento, vamos dizer, muito de conveniência. Houve um ataque profundo por parte do bolsonarismo a alguns ministros do Supremo, entre eles o ministro Alexandre de Moraes, e houve aí uma coesão do Supremo em torno da defesa de si mesmo. Tá? Agora, como todos nós sabemos, o Supremo é bastante fragmentado, nós temos grupos que talvez orbitem ali ao lado do ministro Gilmar, você tem um outro grupo que ficou um pouco fragilizado com a saída da ministra Rosa Weber, onde nós temos o ministro Fachin, o ministro Barroso. Então, eu acho que a intenção de colocar o ministro atual significa mais ou menos como o Fernando Henrique quando pôs o Nelson Jobim, ou seja, por alguém com grande gravidade política que pudesse fazer um acerto, um freio de arrumação dentro do Supremo. E nesse sentido, Daniel, é que eu acho que pode melhorar, inclusive, a relação do Supremo com os poderes políticos. Ele tem até um poder dissuasório, porque é alguém com muita gravidade e que vai consertar o Supremo internamente e também colocar o Supremo de uma posição talvez mais segura nessa confrontação com os poderes políticos. Só para arredondar, antes de ir para o próximo intervalo, e depois nós vamos tratar dos precatórios, Celso, pedindo desculpas a Thaís mais uma vez. Mas eu queria dar uma... Eu posso fazer só uma Fica palavrinha sobre a pauta econômica? Eu cortei você 200 vezes. Não tem problema. Desculpa, Thaís. Não, só sobre a pauta econômica, Desculpa. que eu acho que tem uma novidade importante aqui, que o Barroso, que está presidindo o STF, tirou do CAD um conselheiro econômico para lhe ajudar a fazer uma avaliação das pautas. Essa avaliação, ela sempre foi feita com o esforço das equipes econômicas, dos governos, de fazer um acompanhamento muito perto e bater de porta em porta e explicar coisa por coisa do que estava sendo julgado. Acho que tem uma novidade importante aqui, que é o Barroso ter feito essa contratação, que é o Guilherme Rezende, que tira do Conselho de Defesa Econômica, que é um profissional super respeitado, portanto, tem um interesse e tem uma compreensão da importância da pauta econômica e tem o interesse de entender a repercussão, porque no passado o STF, diante de decisões que provocariam perdas tanto para os cofres públicos quanto para o setor privado, houve ali uma avaliação de que muitas vezes a decisão parecia baseada numa incompreensão, né, dos ministros do STF, uma incompreensão de como a economia funciona. Então, talvez aqui, eu não estou fazendo aqui um pré-julgamento ou uma presunção de que eles vão acertar, enfim, do ponto de vista econômico, mas acho que tem essa novidade importante aqui para a gente, que eu queria colocar. Aí eu ligo com o que você acabou de dizer, Oscar. A sua frase que me chamou a atenção foi a seguinte, que a nomeação do ministro que não seja apenas instrumental. Se eu fiz a leitura correta do seu raciocínio, você diz que não seja um ministro apenas para se empenhar nas questões mais imediatas de interesse do governo, mas que seja capaz de recompor, e aí você usa exemplos históricos recentes, de recompor uma capacidade de ação coletiva, política com P grande, com P maiúsculo do Supremo. Aonde você está vendo isso? O Supremo, quando ele está unido, ele é um órgão, em qualquer país do mundo, extremamente poderoso, né? Quando ele se fragmenta, isso se dá pelo excesso das medidas monocráticas, mas também pelos conflitos dentro da corte, ele se fragiliza, né? No confronto com o governo Bolsonaro, lembra que nós chegamos em 2018 com um Supremo absolutamente fragmentado e o bolsonarismo explorou essa fragmentação. No entanto, o Supremo foi capaz de se recompor, tá? E agora eu vejo que há polarizações, quer dizer, a pauta econômica, você tem conflitos internos, a pauta que muito se chama de garantista, né, tem conflitos internos. Então, eu imagino que uma figura que tem capacidade de agregação, ela pode servir à reconstrução da autoridade do tribunal. Tá? E veja, eu vou dar um exemplo americano aqui, o grande juiz Warren, que foi quando a corte estava mais fragilizada, um ex-governador da Califórnia, até com pouca tradição jurídica, ele foi talvez o grande presidente da Suprema Corte americana. Então, esta ideia de você
fortalecer institucionalmente, pensar a partir de uma perspectiva de Estado. Muitos ministros ali do Supremo pensam assim, mas eles têm ideias distintas sobre isso, né? Eu acho que essa capacidade de amalgamar o Supremo pode ser muito importante para um Supremo que está sendo objeto de ataques nesse momento. Pessoal, a gente vai para o intervalo, é rápido, né? A gente volta com o mesmo assunto daqui a um instantinho. Até já. Voltando no intervalo com a Thaís Herédia e maioria para os precatórios. Maioria para os precatórios ainda não está definido, porque o ministro André Mendonça pediu vistas, ele tem até 90 dias, mas a expectativa é que ele resolva rápido. A primeira coisa a dizer aqui é o seguinte, é que o Supremo está para considerar inconstitucional a constitucionalidade do calote, que foi o que a PEC dos precatórios fez em 2021, né? Assim, o Brasil teve a capacidade, né, de colocar na Constituição a possibilidade de dar um calote naqueles credores do governo federal. Então, essa é a primeira decisão. Havia uma preocupação muito grande dos economistas sobre um pedido do governo de mudar a forma de contabilizar os precatórios, transformar isso em despesa financeira e não despesa primária do que realmente é, porque não só seria uma contabilidade criativa, vamos dizer assim, mas embaçaria ainda mais, quer dizer, você derruba uma distorção que dar o calote no precatório e você cria outra que é fazer a contabilidade criativa. Então, eu conversei com ex-secretários do Tesouro e ex-integrantes de equipes econômicas e a avaliação é geral de que a transparência tem uma bomba a ser paga, né, de só esse ano de quase 100 bilhões de reais. Isso vai ter impacto na dívida pública, quer dizer, é uma coisa que o Brasil vai ter que lidar. Agora, esse problema já existia, ele só não estava no número. Não tinha transparência, né? E não tinha mecanismos para lidar com ele. Então, a decisão do Supremo... E aí, William, tem uma coisa importante aqui para esse debate da relação com o STF, porque exatamente sobre esse ponto da contabilidade dos precatórios, o STF indica que não é matéria dele, né? Que isso é uma matéria do legislativo. Portanto, talvez coloque um pouco de panos quentes aí nessa relação. Ele não poderia nem deveria avançar, segundo os juristas me disseram hoje, sobre essa matéria, de criar uma forma de contabilizar precatórios, mas, de qualquer forma, essa sinalização também com cunho político, se a gente quiser dar uma forçadinha na barra, que coloca um pouco de panos quentes nessa reclamação constante do Congresso sobre o avanço do STF, sobre as suas pautas. Daniel, Caio e, evidentemente, nosso convidado Oscar Vilhena. Cunho político é uma expressão que todos nós usamos aqui a noite inteira. Daniel, nessa nomeação do até aqui ministro da Justiça, evidentemente o Lula resolveu comprar uma briga boa, com boa parte das correntes políticas, que enxergam nas atuações do Supremo, particularmente quando a gente considera o inquérito, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, parte da disputa política mais visceral que tem hoje no país. Qual é o cálculo do Lula nessa direção? Então, William, eu acho que era um desejo do Lula colocar o Flávio Dino, escolher pelo Flávio Dino ali entre os 3 nomes que estavam colocados, mas havia um temor, sim. Houve vários sinais já de que o Senado podia engrossar com essa indicação. A evidência mais forte foi quando o Senado rejeitou o nome indicado para a Defensoria Pública da União. Isso é raro de acontecer e o Senado rejeitou. Isso serviu como um alerta. Agora, Lula preparou muito bem o terreno, né? Ele criou várias dívidas ali no Senado para com Flávio Dino e essa indicação em particular. E como eu vinha dizendo, me parece claro que uma coisa é a resistência que a oposição, o bolsonarismo, os conservadores fazem chegar ao cotado Flávio Dino. Isso é muito forte. Uma vez indicado, essa resistência, embora exista, eu acho que ela diminui. E diminui muito porque tem um custo político ali para os senadores. Obviamente o voto é secreto, mas isso acaba sendo mapeado, votar contra
a indicação de um ministro que depois vai julgá-lo em processos sensíveis. Então, a resistência ao indicado diminui sensivelmente em relação à resistência ao cotado Flávio Dino. E é por isso que se prevê, por incrível que pareça, uma análise relativamente tranquila do nome dele, senão não se teria marcado sabatina já para o dia 13 de dezembro. Uma observação, só vou passar para o Oscar. Não, vamos com o professor. Oscar, você tem sido muito enfático, não só nesta noite, mas em outras ocasiões que nós tivemos a oportunidade, a honra de ter você participando da nossa roda, em defender o papel institucional do Supremo diante dos ataques e pelos momentos pelos quais ele passou, foi de fato atacado. Agora, há uma percepção bastante disseminada na sociedade brasileira de extrapolação dos papéis do Supremo e de interferência em outros poderes. Isso não é simplesmente uma articulação que a gente possa orientá-la como simples narrativa política de uma determinada corrente, mas ela está disseminada nos meios econômicos, ela está disseminada em boa maneira como as elites brasileiras políticas pensam no papel do Supremo. Em que medida a nomeação de hoje muda isso, ou reitera? Olha, veja, eu também tenho dito que essa percepção é, em parte, verdadeira, ou seja, o Supremo ele se tornou um órgão extremamente proeminente, mas que ele não fez isso de maneira a usurpar o poder político. Em grande medida, ele toma decisões de natureza econômica, de natureza moral, de natureza política, porque os poderes políticos estão sendo incapazes de fazer isso. Veja a questão dos precatórios. Isso é um problema que o Estado brasileiro não conseguiu resolver. Veja a questão da união entre pessoas do mesmo sexo. Uma questão que o Estado brasileiro, o legislador, não conseguiu resolver. E alguém que quer se unir a uma pessoa do mesmo sexo vai e reclama, né? Então, veja, eu gosto sempre de enfatizar que não há usurpação, há, sim, proeminência decorrente, sobretudo, da incapacidade do poder político de exercer a sua função. Isso não significa que o Supremo não tenha feito por merecer certas retaliações. E isso se refere especificamente à quantidade de decisões que passaram a ser tomadas por ministros individualmente, tá? Gerando confronto com os demais poderes. Eu acho que houve um freio de arrumação importante que a ministra Rosa Weber fez no final do seu mandato, restringindo as decisões chamadas monocráticas, e que agora vem com essa tentativa do próprio Senado de reforçar isso, mas na realidade isso já está feito, né? Eu acho que a posição do Flávio Dino, isso que eu acho que é interessante, que um político que vai para dentro do Supremo, mas é um político que tem uma leitura política da condição do Supremo. E eu acho que ele terá capacidade de contribuir para que o Supremo se autocontenha, né? Por isso que eu chamei de paradoxal. É paradoxal porque não é um político que vai para lá para fazer mais política no sentido político-partidário, mas talvez um político que vá para lá para reconduzir o Supremo a uma posição que lhe é mais adequada, que é de guardião da Constituição com deferência, ou seja, esse não é meu. Oscar Vilheira, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, nosso agradecimento e nosso boa noite aqui pela participação no WW, Oscar. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Mesma coisa, Daniel. Thaís, uma informação ainda do Caio, antes da boa noite a ele? Né? O presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, confirma que a sabatina do Paulo Gonet será no dia 13 de dezembro e o relator será o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, PT Bahia. Obrigado, Caio. Boa noite a você também. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.